Quando eu comecei a jogar, derrubava, quando derrubava tudo. Agora dá alucinação, vejo o bicho. Ao me flagelar, eu cortava os pulsos. Isso é normal. Eu só preciso de um pouco de ajuda. Será que você pode me ajudar? Nos anos 60, os portadores de distúrbio mental aqui de Mossoró, quando eles precisavam de um médico, era assistido por Dr. Vicente Moraes. Vicente Moraes não era psiquiatra, não tinha especialização, o número de médicos era muito pequeno e, no entanto, havia grupos, digamos assim, de médicos que se dedicavam a determinadas áreas. Por exemplo, o Dr. Vicente era cirurgião, era ginecologista, era obstetra e também passava, vamos dizer assim, a assistir aos portadores de distúrbios mentais. Os quadros mais agudos, mais graves, eles eram encaminhados para onde hoje, eles eram encaminhados para a chamada cadeia pública, onde hoje é o Museu Lauro da Escócia. E lá eles ficavam 1, 2, 3 dias, até ter outro. Quando tinham 2 ou 3 doentes já bastante acentuados, então era conduzido para Natal, para o hospital psiquiátrico em Natal. No fim de 69, foi quando eu comecei a trabalhar em Mossoró. E aqui nós achávamos que era interessante existir uma unidade para acolher esses portadores de patologia mental graves. Não era oportuno que se fizesse aquele processo de ir para uma cadeia pública, para poder ir para um hospital. E a primeira ideia foi implantar uma casa de saúde, chamada Casa de Saúde São Camilo de Leles. Um casarão que existia na Coronel Gurgel, onde hoje está localizada a Caixa Econômica Federal. Ali era um casarão de Pedro Fernandes, um industrial aqui de Mossoró, e que ele havia se mudado aqui para Nova Betânia e a casa estava lá livre, desocupada. E acolheu muito bem, inicialmente com 25 pacientes, 13 leitos masculinos e 12 leitos femininos. E o meu consultório passou a ser lá também, e lá foi iniciado exatamente a assistência psiquiátrica em nível de hospital. Em 73 foi criada, foi construída a Casa de Saúde onde é atualmente, com o nome hoje. Naquela época continuou Casa de Saúde São Camilo de Leles, hoje é o Hospital São Camilo, que pertence ao controle do município, não mais a uma entidade particular como era antes. Em torno do ano 2000, a unidade o hospital psiquiátrico, eu já saindo da medicina, já saindo da psiquiatria, procurei saber se alguém gostaria de assumir o hospital, de ficar cuidando do hospital. Mas não havendo assim interesse de nenhum grupo, eu ofereci à Prefeitura Municipal. E assim foi feito. Então, Mossoró é uma das poucas cidades que não perderam, vamos dizer assim, uma das poucas que não perderam o seu hospital de psiquiatria. Muita coisa tem modificado, né, para melhor. Lógico que a gente não está no ideal ainda, né, mas assim, a gente está sempre buscando a melhoria. Por quê? Porque antigamente eles eram isolados.
E hoje a política de saúde mental preconiza isso, que eles sejam adequados dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ele vem com a abertura do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, melhorou essa situação. Por quê? Porque logo após a criação daqueles manicômios, né, que vieram, os manicômios eram exclusivos de algumas regiões, não tinha em todos os lugares. E depois vieram alguns hospitais psiquiátricos, e com isso foi vendo que aquele paciente que saía de uma internação, ele logo estava retornando. Por quê? Porque ele precisava não só daquele hospital, mas ele precisava de uma coisa que desse suporte a ele. Outra coisa importante é que em 82, com o governo de Lavoisier Maia, se pensou em fazer criar a UISAM, Unidade Integrada de Saúde Mental, em que nessa UISAM não estivesse presente, além do psiquiatra, o psicólogo, o assistente social e o terapeuta físico, o educador físico. Então, antes mesmo de ser modelo CAPS hoje, em Mossoró já havia a UISAM. E ficou uma unidade tão sólida, tão bem estruturada, que até hoje ainda existe. Você vê que existe o CAPS, existe o hospital, mas a UISAM permanece. É aquele ponto em que o paciente chega pela primeira vez, vindo, digamos assim, para ser atendido. Lá tem o psiquiatra para atender, mas tem também, se for um caso mais leve, já fica sendo assistido por outro da área da psiquiatria. Hoje, o modelo de saúde já é bem diferente. Nós já sentimos plenamente outras modalidades que não são só hospitalização, mas não deixa de ser útil a hospitalização. A hospitalização não tem como desaparecer. A gente entende que o atendimento deve ser priorizado no Centro de Atenção Psicossocial. Por quê? Porque o Centro de Atenção Psicossocial mantém uma relação de maior proximidade com a família, com o lugar daquela pessoa. A forma de acolhimento é mais aberta, porque é nessa direção que o tratamento em saúde mental hoje se preocupa, que seja de forma mais aberta possível, com mais acesso à comunidade e através da reinserção e do resgate da autonomia desse usuário. Que hoje eu estou muito feliz aqui no CAPS, porque aqui eu me ensino a minha casa, a segunda casa de tratamento aqui. Eu nasci no meio da casa de Serra Rosado. Eu nasci 5 horas da tarde. Na minha infância, foi muito bom na minha infância. Eu tive muita alegria a ter amizade. Eu já vi na minha rua. Eu sempre vivi na minha rua. Mas eu fui para o Ceará. Lá no Campo Sá, eu vivia lá. Ceará. Eu vivia com meus avós e pai de pai. Mas quando cheguei lá, apanhei de mangueira. Apanhei de palmatória aqui na minha mão. Aí, quando eu cheguei lá no Campo Salles, para mim era bom para mim. Mas tancava no banheiro, deixava de castigo. Aí... Por que ele trancava? Porque eu não sei. Eu queria participar das brincadeiras, a minha avó não deixava. Aí, quando minha avó morreu, minha mãe foi me pegar lá em Campos Salles. Eu vim para cá em 95. Talvez ele tenha ficado com algum trauma. Agora, eu não sabia, né? Que eu ligava, ela, não, tá tudo bem, falava com ele, ele não me contava, acho que ela não deixava, né? Aí, eu peguei e fui buscar ele. Eu disse, não, vai mais ficar lá, não. Aí, quando eu comecei a doidar, derrubava as panas, derrubava tudo, eu nem sabia para onde ia.
Aí eu sofri bastante com essa doença. Aí de repente eu fui para a doutora Fátima, aí eu sofri bastante. Eu nem sabia onde era o CAP. Mas a doutora Fátima disse. Quando você chegou, como é que foi? Foi por causa de doença. Tanta doença em cima de mim. Quando cheguei aqui, nervoso. Você era agressivo? Como era? Eu era bem agressivo. Você contou pra gente que você chegou aqui e quebrou a horta. Eu quebrei a horta aqui, eu tinha uma horta aqui, eu quebrei tudo valente, Como eu sofri bastante aqui nesse CAB, eu maltratava as meninas, eu maltratava as pessoas, eu maltratava todo mundo, eu maltratava aqui, até os funcionários maltratados, até os pacientes maltratados. Eu derrubava, quando eu estudava aqui, eu derrubava os cadernos tudo aqui. Quando tinha um portão aqui, eu derrubava para valer. Não queria nem conversar com ninguém. Mas aí, de repente eu sofri. A minha infância eu vivi em Fortaleza, mas foi uma infância difícil, porque o meu pai tentou matar minha mãe de tesoura, eu previ tudo, estava com 5 anos de idade, tinha uma irmã, nós éramos 3, meus irmãos estavam tudo brincando, era menor, eu era maiorzinho, eu tentei defender a minha mãe, subi nas costas da minha mãe, nas costas do meu pai, tentando bater nele de chinela, que ele era baixinho, ele ainda é baixinho, aí ele empurrando a minha mãe para dentro do banheiro, aí derrubou ele, deixou até uma ferida aqui em mim, e eu não teve, aí lá foi que eu fiquei com trauma, a minha infância não foi boa, a minha fase na adolescência também não foi boa, porque o preconceito, rapaz, o preconceito com a gente, que é da saúde mental, né, é grande. Eu falei que eu estava doente, né, precisando de ajuda, que a sociedade pudesse reconhecer nós, né, Juninho? Reconhecer a saúde mental, reconhecer, porque eles, rapaz, eles têm esse preconceito com a gente. Não, é um preconceito nas escolas, onde chama a gente de doido, de maluco, de doente. Nós não somos isso, não. Graças a Deus eu tenho minha família que cuida bem de mim. Graças a Deus eu estou bem, estou tomando remédio direitinho, não estou sentindo transtorno nenhum mais, nem doença nenhuma. Em casa sou respeitado, agora pela minha escola sou respeitado também. Uma das grandes características é humildade. Se a pessoa não tiver suficientemente humildade e ao mesmo tempo ouvido, você muitas vezes, ao receber o paciente, ele fica falando 40 minutos seguidos. Não adianta, tem que deixar ele conversar até secar a língua. Aí isso precisa de muita paciência, entre aspas. Tanto é que a consulta de psiquiatria eu não tinha horário. As pessoas sabiam mais ou menos o horário, mas se um paciente tivesse que passar mais de 1 hora na consulta, tinha que passar.
porque era fundamental que se tivesse esse contexto. Fui para Recife para estudar para ser padre. Lá eu desisti, me informei e apareceu lá a oportunidade de ser professor. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. E nesse período que eu, sendo professor, tinha uma vida normal, tranquila. Mas só que depois de um tempo, eu ensinei 19 anos em Olinda e Recife, começou a aparecer certos comportamentos em mim que eu não entendia, né? Como escuta de vozes, né? Crises de choro. Eu estava num canto certo, determinado lugar, e aparecia de repente uma crise de choro. Eu não sabia o que era essa crise de choro. Dentro dessa crise de choro eu comecei a entrar em uma espécie de depressão, comecei a faltar aulas, comecei a ter dificuldades, até que eu tive uma crise muito forte, fui internado sem saber, inconscientemente, numa clínica lá em Recife. E foi a minha primeira internação. Fui internado quase como um indigente, porque eu não tinha ninguém da minha família lá em Recife. Foi preciso uma amiga descobrir onde é que eu estava e tirar dessa clínica, né? Eu perguntei à médica o que é que eu tinha, qual era o meu problema. Ela disse assim: você tem família aqui, você mora sozinho? Eu disse assim: não, eu moro sozinho aqui em Recife. E não tem família nenhuma, não. Você vai tomar esse remédio. Aí eu perguntei: por quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Ela ficou calada. Não disse quanto tempo eu ia tomar esse remédio. Até que eu tive outra crise muito forte, voltei para a médica. Aí a médica disse assim: olha, é melhor você procurar sua família, porque o seu problema é um problema grave. Então você está com uma espécie de distúrbio, de transtorno. Eu não sabia até esse ponto que era transtorno mental, o que era. Mas aquelas crises de choro aparecendo, uma depressão mórbida, né? Crises de tentar de auto me flagelar, eu me cortava, eu cortava os pulsos, eu fazia coisas querendo morrer, vozes dizendo que eu fizesse tal coisa, tal comportamento. Então, quando eu cheguei aqui em Mossoró, fui procurar logo diretamente o CAPS. Depois de alguns meses, procurei o CAPS. E logo no início, a médica não tinha ainda feito uma avaliação do que seria, que problema era esse, né? Eu tinha crises muito fortes de tristeza muito grande, mas também tinha momentos em crise de alegria, uma alegria muito forte de viver, sabe? Era uma oscilação, né? Uma oscilação entre humor e depressão, humor e depressão. Só que quando eu entrava em humor, já ia acontecendo que esse humor seria caracterizado depois por uma depressão muito profunda. E eu ouvindo vozes dizendo que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer tal comportamento, eu tinha que me matar, eu tinha que morrer. A crise de choro aparecendo, minha família perguntando: mas por que você está chorando? O que está havendo com você? Então foi se avaliando até que apareceu o quadro da minha doença. Uma espécie de esquizofrenia chamada transtorno bipolar. O CAPS me deu uma força muito grande, aqui tem um processo de terapia. Eu gostava muito de pintar, eu pinto, faço arte, trabalho muito com impressionismo, expressionismo, simbolismo também. Ele foi me tirando de mim, esquecendo um pouco a doença. A terapia ia fazendo com que eu estivesse... me afastasse da minha doença um pouco e me concentrasse na minha saúde, e minha saúde foi se desenvolvendo cada vez mais melhor, até conseguir um estado assim de equilíbrio, né? Eu era excluído da família de festas, eu era excluído para ir viajar, eu era excluído para tomar decisões, então era uma pessoa inútil. Mas com a minha arte, eu trabalhando com minha arte no CAPS, recebendo apoio, eu fui descobrindo que eu tinha muita capacidade de conviver em sociedade. É um trabalho de inclusão social, fazer com que o doente mental ele não se isole na sua família, não se isole da sociedade, mas que ele seja participativo, ele seja um cidadão, ele tem o direito de cidadania e ser respeitado como ter uma doença como tem outra doença qualquer. Está em tratamento e pode se desenvolver, tanto que aqui o CAPS já promoveu até exposições de arte. Nós tivemos exposição no SESI, nós tivemos exposição no shopping, nós tivemos exposição no São Camilo, várias exposições, todos os trabalhos foram vendidos. Então fui perceber com a minha arte que eu tinha alguma coisa a oferecer, além de ser filósofo, né, como eu sou filósofo,
e trazendo a filosofia, aquilo que estava acontecendo ao meu redor, para a minha arte. A família, quando não se entende a situação nossa, eles acham que nós temos um problema espiritual e nós somos obrigados muitas vezes a ir à igreja, a certas religiões, para participar da igreja, participar de encontros, acreditar em Deus, ler a Bíblia. É só isso que se resolve. Eles não entendem isso como se fosse uma patologia, não. Eles entendem isso só como se fosse uma coisa espiritual. Mas dentro da minha, eu ia para esses ambientes espirituais, mas a doença continuava. Eu deixava chegar até o ponto de você vai deixar tomar todos esses remédios e vai se dedicar totalmente a Deus que você fica curado. Então é uma ignorância tão grande, tão profunda, que eles não acreditam que nós estejamos doentes, nós estamos só com algum suplício espiritual. No começo é difícil, né? Que ninguém está preparado para receber notícia desse, né? Você se prepara para ter seus filhos e encaminhar para a vida, né? E não para ele passar, assim, ser dependente de você, né? Mas aí a gente foi trabalhando, né? Com calma, ele não sabia bater palminha, ele não sabia dar tchau, ele não sabia comer sozinho. E tudo a gente achou que com o tempo ele ia aprender, porque toda criança vai aprendendo. Ele foi diferente, teve que ir ensinando aos poucos, né? A maioria das pessoas ainda tem o preconceito de achar que é agressivo, que vai fazer isso, vai acontecer, vai morder, vai beliscar, vai arranhar. E não é bem por aí também, né? No dia a dia aqui em casa a gente não tem diferença com ele. A gente não tem um filho autista, a gente tem um filho normal, como os outros. É tratado, às vezes até cobrado mais do que mesmo os outros, né? Pelo fato dele ter que... o aprendizado ser repetitivo. A gente tem que ensinar várias vezes a mesma coisa para poder ele, guardar aquilo e fazer, né? Não é que ele aprende, ele se acostuma a fazer. Né? Ter paciência, ter calma, né? A fazer a mesma coisa várias e várias vezes. A viver um dia de cada vez. Né? Que a gente sabe que ele vai precisar desse acompanhamento. Vai precisar da gente, né? Enquanto a gente estiver por aqui, acompanhar, ele vai precisar disso. Dentre as histórias que mais me marcaram, enquanto profissional de saúde mental, é a história de um usuário do CAPS-AD que já tinha passado ao longo de sua vida, há mais de 36 anos que ele passava por instituições psiquiátricas. Ele era uma pessoa que era oriundo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele tinha passado por vários serviços, inclusive internações psiquiátricas. Ele chegou a presenciar, por exemplo, a abordagens inadequadas de outros colegas. E esse paciente com dependência química, de múltiplas drogas, estava em Mossoró e estava sob nosso acompanhamento. Em uma situação de recaída, a família que estava tentando acolher, ela colocou ele para fora de casa. Eles tinham colocado uma casa para ele estava tentando se reerguer. Em uma recaída, que a gente trabalha na área de dependência química sabe que é algo que vai acontecer, provavelmente pode acontecer, esse paciente, nesse momento de recaída, a família expulsou ele de casa. E aí, imediatamente, ele pensou em se matar. Ele pensou em acabar com a vida dele, porque ele disse que todas as portas estavam fechadas para ele. Mas aí ele chegou no CAPS de manhã, eu estava numa reunião com estagiários de enfermagem, e ele pediu para fazer um depoimento. E ele disse que no dia anterior tinha pensado em tirar sua vida porque a família dele tinha expulsado ele de casa. E ele disse, todas as portas se fecharam para mim. Mas aí ele parou, ele disse que eu parei e pensei, existe uma porta que está aberta, é a porta do CAPS-AD. E estava lá para dar o seu depoimento, que ele estava ali para seguir a sua vida em frente. Hoje esse ex-paciente, ele voltou para o Rio de Janeiro, ele está bem, ele está estabilizado, continua acompanhamento lá nos CAPS, lá no Rio de Janeiro, voltou a morar com a mãe dele, que é uma idosa, e através da internet ele mandou notícias para a gente. Então, ele mandou um blog, onde ele estava expondo um trabalho que ele fazia com palitos de picolé. Ele produzia miniatura de barcos com palitos de picolé. E ele mandou para o meu e-mail o endereço do blog e depois entrou em contato dizendo que estava bem e a gente tentou contato telefônico e assim, essa é uma das histórias mais fortes para mim. Eu comecei através assim, cheirava a cola, me acompanhei com várias pessoas, né, colega, né? Aí eu cheirava a cola, aí depois passei para maconha. Aí depois, com 2 anos, a minha irmã, ela morreu já, deixa eu no bom lugar.
Mataram ela também, mal de droga. Aí ela pegou, trouxe 5 perfumes de boticário para me comprar. Tem um dia para comprar uma bis para mim, no banco. Provar aqui, foi num copinho d'água mineral. Provei. A primeira vez que eu usei o crack foi num copinho d'água mineral. Ela furou, botou um canuzinho e mandou. Aí quando eu fumei, achei bom. Aí fui num banco, achei mais de R$200. Aí parei no de Tarcísio. Aí daí eu comecei a me viciar. Abandonei mãe. Não passar 5 dias, 6 dias sem nem tomar banho. No meio de um mundo direto, chega a fedir. Acredita que o crack faz isso? Sem comer. Aí daí foi passando, aí pum, me internaram aqui. Aí agora dá alucinação, eu vejo bicho. Eu vejo coisa. Eu saí rodeando aquele vucu todo e vendo um homem me matar com um saco. Aí até a polícia estava rodeando atrás de mim. Uma vez na minha cabeça que eu saí, fui bater lá no hospital Unimed, sei lá pra ali, me encontraram ali, a polícia veio para me levar pra casa. Eu gritando com a mão na cabeça, dizendo que eu tava perdida, eu tava meio perdida. Tem gente que diz que o São Camilo é ruim, São Camilo é um Deus, São Camilo que é um céu pra gente. Que a gente se trata, tem comida, a gente toma banho, escova os dentes. Lá na rua a gente não faz isso. Eu pretendo, olha, eu tenho esse marido, ele tem 50 anos, mora lá na Barroca, é Alencar o nome dele, meu marido. Ele não bebe, não fuma, é ótima pessoa. Eu pretendo casar com ele, cuidar do meu filho, para me cuidar dele. Meu futuro, além de estudar, eu quero se formar para psicologia, ser psicólogo, conversar com as pessoas, entrevistar os jovens, adultos, as pessoas que são com problema mental. Eu planejo assim ser reconhecido mais pela sociedade. Eu planejo que a sociedade, eu possa ser uma pessoa, um cidadão de bem, um cidadão que tem um problema, mas que toma remédio, que se controla, mas que é participativo na comunidade, é participativo na sociedade, é participativo com seus dons que Deus dá a gente, é participativo com sua inteligência, com seus conhecimentos, e é capaz de dar alguma coisa, eu seria capaz de dar alguma coisa para ajudar outros irmãos nossos que estão aí doentes, estão aí sofrendo, estão aí sendo perseguidos, estão aí sendo discriminados, e eu possa ser uma voz, ajudar as pessoas a também sair desse problema, dessa situação. Ter uma vida mais fácil diariamente, né? E para isso tem que ter uma companhia de profissionais, né? Habilitados. E o poder público de mais assistência, né? Não só para ele, mas para todos, né?